hora do espaço do direito do consumidor aqui no Conexão RS. Roda a vinheta. O advogado especialista em direito do consumidor, Marcelo Silveira de Almeida, já está aqui com a gente, o nosso super-herói. Lembrando que você pode participar pelo telefone 3477-9105 ou então pelo WhatsApp, se voltar. Lembrando que a gente anunciou que o STF, permitiu que o WhatsApp voltasse depois do bloqueio dessa tarde. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer. Bom, quem não mandou ainda pelo WhatsApp, se é que vai conseguir mandar, fique calmo, que quem mandou na semana passada vai ter a sua oportunidade. Então não precisa mandar de novo. Se você participou na semana passada, a gente guardou a sua questão e vai passar para o Marcelo. E a alternativa também do site, que a gente está respondendo no site também. Colocando as informações lá também. Lá pelo Facebook? Pelo Facebook. Isso, a gente responde lá pelo site da Obra TV e também pelo Facebook. Marcelo sempre nos ajudando, como vai ajudar o Felipe de Cachoeirinha, né? Ele diz assim, ó, boa noite, Bives. Ele mandou lá na semana passada pelo WhatsApp. A minha mãe pediu para eu enviar essa mensagem. Então vamos lá, Filipão. Então, é que outra escola onde eu estudei quer cobrar a última mensalidade acima do valor da dívida. Então, o que fazer? Será que houve um reajuste, eles estão querendo repassar, já que era uma mensalidade, pelo que eu entendi, que estava em débito e que vai ser quitada? Todo reajuste em qualquer instituição educacional, ela se dá apenas no outro ano, entendeu? Senão naquele vigente ali. O que pode acontecer assim, ó, que ele é devedor desta última mensalidade, é devedor, tudo bem, sem problema nenhum, mas ele tem que pagar o preço justo, o que está previsto do contrato. Agora, se existir alguma coisa a mais, aí está caracterizada a abusividade. Aí, nesse sentido, não. Agora, o que ele deve pagar, certamente está previsto no contrato. Vamos supor, por exemplo, 1% ao mês, certo? Isso pode ser cobrado na última mensalidade dele. Agora, se tiver abusividade, não. Aí o que ele deve fazer? Deve consignar o seu pagamento e juízo. Fazer a discussão para revisar o juro que está sendo aplicado nesse sentido. Muito bem, vamos atender uma telespectadora pelo telefone, a dona Eva, lá de Arroio dos Ratos. Tudo bem, dona Eva? Boa noite, seja bem-vinda. Pode falar com o Marcelo. É que eu quero como é que se chama, operadora, eu queria saber se eu queria mandar cortar a minha do telefone, e aí me disseram que eu tenho que completar um ano, senão eu vou ter que pagar multa. Sim. Dona Eva, preste atenção, porque esse esquema da fidelidade, a senhora não precisa ficar abraçada com essa operadora, né, Marcelo? É verdade. Isso aí viu como é comum e não adianta, assim, enquanto não existir, Bives, realmente, assim, uma punição, entendeu, com relação a isso, com relação a essas práticas infrativas das operadoras, infelizmente eles vão continuar fazendo isso, vão continuar tendo essa prática ainda. Agora, na verdade, é o seguinte, o consumidor não pode ficar vinculado e atrelado a qualquer tipo de fidelidade do seu contrato. Por quê? O que acontece é o seguinte, o consumidor tem que ser fiel ao operador, a operadora não tem que ser fiel ao consumidor e existe a má prestação de serviço por parte da operadora, ou seja, tem que descaracterizar essa multa contratual. Se eu estou desistindo de determinado contrato, é porque não estou de acordo com o que está acontecendo. Está sendo prestada uma má prestação de serviço. Ou seja, não devem cobrar, ela não deve pagar. Caso contrário, ela recorra até o Poder Judiciário, Juizado de Pequenas Causas, para pedir a rescisão do contrato e a inexistência desse débito que está sendo cobrado dela. Porque certamente vão mandar numa fatura para ela a tarifa já da multa contratual. Não tem multa não, viu, dona Eva? Não tem essa. Existe isso é groselha. A má prestação de serviço por parte da operadora. Vamos para mais uma questão da semana passada pelo WhatsApp, no 9588-2374. Se ele voltar a funcionar hoje, você pode participar também por ele. Vai mandando que a gente vai guardando e o Marcelo responde. João, de Canoas. O banco pode registrar meu nome no Serasa por não representar cheque devolvido, sendo que já acertei com os credores e resgatei os cheques? Na realidade, assim, não é a questão de um registro do Serasa. Essa questão seria no Banco Central. O que acontece? Ele resgatou junto ao seu credor lá, quitou sua dívida lá, perfeito. E ele resgatou o cheque. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que levar esse cheque até a instituição bancária dele, até onde ele tem conta bancária. O banco vai se encarregar de encaminhar até o Banco Central para solicitar a exclusão do registro dele no Banco Central. E existe uma tarifa que ele tem que pagar. Essa taxa é legal sim, ela é prevista na tarifa do banco, ela é prevista e autorizada pelo Banco Central. Ou seja, ele tem que pagar essa tarifa, porque a única maneira de ter a exclusão do Banco Central é o banco onde ele tem a conta bancária dele informar o Banco Central
que ele já quitou sua dívida. Não basta simplesmente quitar junto ao credor lá e esperar. Peguei o cheque, agora eu vou guardar. Não, ele tem que levar até a instituição e é submetido a pagar essa taxa. Isso aí não tem que fazer. Agora, importante, tem que levar lá. E cuidado para não perder o cheque que ele resgatou. Muito bem, viu, João? Tá aí a dica do Marcelo. Lembrando que você pode participar ao vivo pelo telefone 3477-9105. Vou com mais uma do WhatsApp da semana passada. A Perla de Gravataí, ela diz o seguinte: boa noite. Mais uma de banco, ó. Para renegociar a dívida com o banco, obrigaram a Perla a fazer um título de capitalização, uma poupança. Caso não fizéssemos, não teríamos como negociar ou renegociar as dívidas. Mas agora, com a crise, fomos no banco para resgatar o valor da capitalização. E do valor total, eles querem descontar uma porcentagem. Pode isso? Na verdade, assim, ó, em primeiro lugar, ela não pode ser submetida a uma venda casada. Já não tinha que ter um título. Já existe uma prática infrativa nesse sentido, tipificada como crime no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a venda casada. Eu quero um empréstimo. Vamos comprar um título de capitalização. Eu não quero, entendeu? Sabe, é a venda casada. Quero renegociar uma dívida que eu tenho. Então, vão ser submetidos também a comprar um título de capitalização. Ela não deve fazer isso porque não é obrigada a fazer isso. É venda casada. Agora, nesse sentido agora, se ela optou pelo título de capitalização, o que acontece? E ela desistiu para o resgate, ela realmente vai receber apenas a provisão matemática que tem, que é aquele valor que, assim, que é descontado a tarifa de administração, a taxa de administração do banco. Isso aí está previsto, é legal também, no título de capitalização, a não ser que ela espere até o final para o resgate de 100%. Caso contrário, resgatou antes, recebe apenas a provisão matemática. A taxa de administração ela é descontada, isso é previsão legal. Ó, temos mais uma aqui, a Thaís. A minha tia não pediu nenhum cartão para a empresa e lhe enviaram um cartão de crédito e após isso lhe enviaram uma fatura de R$1.000 e poucos. O que fazer? Ela não deu nenhum dado como CPF ou RG, enfim. O que eu vou fazer? Como é que sai um cartão assim? Na verdade, isso aí é uma prática muito comum, né? Enviam o cartão para sua casa lá e ficam torcendo que o consumidor faça uso do cartão. Agora, o que acontece é o seguinte, olha, ela recebeu esse cartão, não fez uso, não desbloqueou, não se preocupe com isso. Entendeu? Agora, se desbloquear, está firmado o contrato com a instituição. Aí sim, se recebeu, não se preocupa com isso, não precisa tomar providência alguma. Recebeu também uma fatura, desconsidere essa fatura também. Agora, se registrarem ela no SPC Serasa ou em qualquer órgão de proteção ao crédito com relação a essa fatura que enviaram para ela, ou tarifa deste cartão, aí está caracterizado o dano moral. Caso contrário, ela não precisa se preocupar com isso. Simplesmente não desbloqueie o cartão. Não desbloqueando o cartão, não está feito o acordo com o banco. O contrato com o banco. Muito bem. Temos uma telespectadora na linha. É a Célia de Cachoeirinha. Célia, boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Pode falar com o Marcelo. Boa noite. Eu gostaria de perguntar ao doutor sobre quem entra numa revisional para poder ter juros certos, né? Numa previsional. A pessoa entrou em 2005 e até hoje essa pessoa está com o nome sujo, não consegue mais fazer financiamento nenhum, não consegue comprar um veículo, uma geladeira, um eletrodoméstico, nada, que ele está com o nome sujo. Isso é normal? Eu gostaria de saber se é certo que ele terminou de pagar o bem que ele havia adquirido, pagou em juízo, depois fez acerto com a respectiva firma, né, onde ele comprou o produto, está tudo certo, só que o nome dele continua sujo. E pelo que me consta, 2005 para cá, 11 anos já. 11 anos já. Na realidade, o que acontece, Bives? Assim, ó, isso aí é uma prática que as instituições fazem, que ela é ilegal e é proibida, que é aquele chamado a lista negra das pessoas que entram com o revisional. Entra com o revisional, eles não te comunicam depois assim, olha, vai tentar depois financiar um carro, um empréstimo, sei lá assim, olha, não foi aprovado seu cadastro, mas ele não diz por quê. Mas essa lista negra existe aonde? Assim, quem é que faz essa lista? Isso aí, assim, as próprias instituições, entendeu? Sim. Elas são interligadas entre elas e elas têm essa informação. Agora, o que acontece é o seguinte, nesse sentido agora, assim, ó, em primeiro lugar, existe o princípio da inafastabilidade ao judiciário. Todo cidadão pode recorrer ao Poder Judiciário quando for lesado ou se sentir como tal. Começa por aí. Outra coisa,
ela quitou esse financiamento que ela fez. Ela pagou em juízo, tudo bem, mas pagou, certo? Ou seja, ela não pode estar em cadastro negativo, ela não pode ter restrição nenhuma. Aí vamos trabalhar em que sentido agora? Está caracterizado o dano moral nesse sentido. Por quê? Porque ela está tentando um financiamento, ela está tentando adquirir um outro bem e não está conseguindo em função disso. Simplesmente informa para ela que não foi aprovado. Então, vamos trabalhar em que sentido? Princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é a parte mais fraca na relação, ou seja, o que ele alega cabe ao fornecedor provar o contrário. Nesse sentido, está caracterizado o dano moral. Ela tem que ingressar em juízo contra a instituição financeira que ela discutiu em juízo antes, pedindo dano moral nesse sentido. Ingresse lá e peça a inversão do ônus da prova, que é a parte mais fraca do consumidor. Agora, o que não pode é isso. Esse tipo de coisa. As informações acabam acontecendo para todas as instituições financeiras e quem é que é lesado sempre é o consumidor nesse sentido. Ele tem o direito de ingressar em juízo, ele deve entrar em juízo. Vamos para a Zona Sul de Porto Alegre. O Dejair da Restinga está com a gente. Boa noite, Dejair. Pode falar com o Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Marcelo. Eu queria saber a situação seguinte, assim, ó, eu fiz um contrato com um banco sobre um seguro por invalidez, por queima, perca total da casa, invalidez parcial, e eu tenho uma doença degenerativa, né? E eu paguei 2 meses esse plano. E agora, durante o mês passado, eu ganhei a aposentadoria definitiva. Eu queria saber se eu tenho direito a algum ressarcimento dessa financeira ou não. Muito Perfeito, Dejair. Dejair, na verdade, é o seguinte, o que a gente tem que analisar? Tem que analisar esse contrato, que ele foi feito, em que momento ele foi feito. Pelo que eu percebo, quando foi efetuado esse contrato, ele não estava aposentado ainda, ou seja, se aposentou recentemente agora. A gente tem que ver qual é a previsão, se esse contrato ele dá direito a algum resgate dele após a aposentadoria ou não. Tem que dar uma olhada nesse sentido, né? Se dá o direito ao resgate, sim, daí ele pode ingressar, faça o levantamento de toda a documentação que ele tem necessária e entre lá no seguro. Leve os documentos até lá, sim, aí vai ser deferido o seu pedido. Agora tem que analisar muito bem o contrato dele. O que estava previsto ali? Se estava condicionado àquela relação assim, olha, quando se aposenta, pode fazer o resgate. Se aposentando, perde o direito. Tem que ver nesse sentido. É importante, assim, eu aconselho ele assim, até levar para um profissional esse contrato que ele tem. Ele pode muito bem, assim, ó, ali na própria, ele falou na Restinga, né, o Dejair mora. Ali no Fórum da Restinga, ali tem uma assessoria da Defensoria Pública. Ele pode levar o contrato dele ali para ser analisado. O defensor público vai analisar o contrato dele, vai informar nesse sentido. Agora, muito importante, tem que ver o que reza o contrato ali, porque talvez ele possa fazer o resgate já imediatamente agora. Talvez ele tenha que esperar um pouco mais até o término do contrato. Bom, a gente está caminhando para o final do programa. Você pode ligar no 3477-9105 e fazer como o Jair, fazer a sua pergunta direto para o Marcelo. E o WhatsApp a gente, infelizmente, não voltou ainda, como o STF determinou, mas já anote aí, 9588-2374, mande as questões, a gente guarda e o Marcelo responde. Se não responder hoje, vai responder na próxima terça ou pelo nosso site, ubratv.com.br ou no Facebook, facebook.com/ubratv. Bom, olha só, pergunta para o Marcelo, a Mara mandou aqui para a gente. Estamos recebendo um número X, está ligando para ela toda hora, o dia inteiro, né? E aí, quando ela tenta conversar com essa pessoa, ela percebe, parece ser um telemarketing, né? Aquelas vozes que ficam ali, né? Quando a gente está sendo acionado por uma empresa de telemarketing. Às vezes a mulher fala, depois a mulher desliga, às vezes é um homem que fala a mesma coisa. O que fazer? Estão incomodando ela. Existe um mecanismo que a gente pode evitar esse tipo de assédio das empresas? Não, existe um mecanismo, sim. Em primeiro lugar, ela tem que certificar qual é a empresa que está fazendo contato com ela, né? Aí, a partir daí, ela entra em contato com a empresa, faça um protocolo lá, informando o que está acontecendo. Porque, assim, ó, se vão ficar o dia todo incomodando o consumidor, né? Por favor, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Disse que eu não quero. Mas o objetivo é vender. O que acontece é ter milhares de pessoas trabalhando no telemarketing ali e eles não têm esse controle. Olha, vamos Nem sempre é o mesmo que liga. Nem sempre é o mesmo. Claro. Vamos ligar para o Bives, 200 pessoas vão ligar ao mesmo tempo, entendeu? Ela primeiro, assim, ó, se certificar de quem é. Toma conhecimento de quem é que está ligando, sim, aí entra em contato com a operadora lá para informar
que não quer receber esse tipo de ligação. Aí, a partir deste protocolo, sim, caracteriza um dano moral se continuarem ligando para ela. Eu só quero fazer um pedido para as pessoas que estão em casa, lembrando que os profissionais que estão no telemarketing é gente que está trabalhando, né? Então, na verdade, quem tem essa conduta é a empresa, essa conduta chata, que incomoda. E os profissionais ali estão defendendo, né? Eles não ligam para você porque eles querem, o pessoal do telemarketing, né? Quem está fazendo a ligação. Mas sim a empresa que determina que essa é uma prática, e uma prática bem chata, né? Mas enfim. É verdade. Então a gente tratar com respeito quem está lá, porque eu sempre digo, olha, eu não quero, meu anjo, muito obrigado pela atenção, agora estou trabalhando. Em última análise, o funcionário está cumprindo com a sua obrigação. É verdade. Ele Vamos tá atender trabalhando. o Solano, porque ele está na linha lá nos esperando. É lá da Morada do Vale, de Gravataí. Solano, boa noite, seja bem-vindo. Pode falar com o Marcelo. Sim, eu tenho uma dúvida aí. Ó. Veio um cartão para mim e veio uma fatura para me pagar de R$39. E eu não estou usando o cartão. 6 faturas eu tenho e eu não estou usando o cartão. Ele é num banco de São Paulo. E eu queria saber o que podia acontecer se eu tenho chance de dar um processo contra eles. Perfeito. Teve um caso semelhante agora há pouco aqui, né, que a gente esclareceu, mas a questão é a seguinte, para o seu Solano. Recebeu o cartão, recebeu uma fatura. Em primeiro lugar, não vai desbloquear. Se não quer firmar o contrato com a empresa, não vai desbloquear esse cartão. Aí não vai usar esse cartão. Ou seja, fique tranquilo, não se preocupe com isso. Agora, se porventura o senhor for a cadastro negativo, o senhor for registrado em SPC Serasa ou Banco Central em função dessas tarifas do banco ou desta fatura que foi enviada para ele, aí sim, aí caracterizou o dano moral e aí sim, ele tem o direito a ingressar em juízo pedindo uma reparação de dano. Agora, por enquanto, ainda não. Ou seja, apenas ele recebeu o cartão. Se ele desbloquear, ele vai firmar o contrato. Se ele não desbloquear, não pode registrar em cadastro negativo. Muito bem, lembrando que hoje o WhatsApp não funcionou, né, por conta de tudo que está acontecendo na Justiça do Brasil. Lembrando que a gente já passou a notícia que o STF liberou e a gente aguarda que ele volte a funcionar. Se você utilizou o WhatsApp, mas a mensagem acabou não chegando aqui para a gente vai aguardar essa mensagem, daqui a pouquinho o WhatsApp vai ser liberado e aí a gente guarda, passa para o Marcelo e ele responde, sempre agradecendo a sua participação, tanto pelo WhatsApp também pelo telefone. Marcelo, Perfeito. Momento beijos e abraços. Vamos lá. Show da Xuxa. Vamos lá. Um abraço para o Clóvis Souza, ali da André da Rocha, da Barbearia Souza. Está nos assistindo lá e assiste todos os dias o programa. E um abraço especial também para o Matheus Silveira de Almeida, que é meu sobrinho, está fazendo 18 anos hoje, completando a maioridade. Parabéns.